Canal Rastros do Medo. História: o monstro do rio. O chamado das profundezas. Eu quero te levar agora para um canto esquecido do Brasil, um lugar onde a natureza ainda impõe respeito e o progresso mal arranha a superfície. Uma pequena cidade, quase uma vila, espremida entre a floresta amazônica e as águas turbulentas do Rio Negro. Seu nome: Porto Velho do Amanhecer. Um nome que soa quase como um poema, não é mesmo? Mas por trás dessa beleza bucólica esconde-se um pesadelo de dentes afiados e garras que rasgam a carne. Em Porto Velho do Amanhecer, a vida seguia um ritmo diferente, ditado pelas cheias e vazantes do rio, pela pesca farta e pela calma rotina de um povo acostumado à simplicidade. Crianças corriam descalças pelas ruas de terra batida. O cheiro de peixe assado se misturava ao orvalho da manhã e as noites eram embaladas pelo canto dos grilos e o coachar dos sapos. Mas havia um detalhe, uma sombra persistente que se recusava a ir embora. Era a lenda do Mapinguari-Açu, o monstro do rio. Uma criatura ancestral, maior que uma canoa, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro e um rugido que ecoava pelas margens, gelando a espinha de qualquer um que ousasse ouvir. Os mais velhos contavam histórias de pescadores que sumiam sem deixar vestígios, de canoas encontradas vazias e rasgadas, como se uma fera gigante as tivesse atacado. Mas, como toda lenda, ela era tratada com um misto de medo e ceticismo. Afinal, a vida tinha que continuar, e o rio, apesar de suas histórias assustadoras, era a principal fonte de sustento. O sumiço de Dona Benedita foi no final de uma tarde abafada de outubro, quando o sol se punha em um espetáculo de tons alaranjados e roxos, que a lenda começou a se arrastar para fora das sombras e a tomar forma. Dona Benedita, uma senhora de 80 e poucos anos, com a pele enrugada pelo sol e os olhos marejados de sabedoria, era a matriarca de uma das famílias mais antigas de Porto Velho do Amanhecer. Ela sempre teve uma relação profunda com o rio. Todas as tardes, sem falta, Dona Benedita ia até a margem para lavar suas roupas, cantando cantigas antigas e murmurando orações em dialeto tupi-guarani. Naquele dia, o silêncio que se seguiu ao desaparecimento de Dona Benedita foi o primeiro golpe. Seu filho, João Pedro, um homem robusto, de braços fortes e coração ainda mais, foi quem a encontrou. Ou melhor, não a encontrou. Apenas o cesto de roupas, virado na areia molhada, e um rastro estranho. Não eram pegadas humanas, nem de animal conhecido. Eram marcas profundas, como se algo pesado e com garras imensas tivesse sido arrastado para dentro da água. O cheiro... o cheiro! Um fedor pútrido, de peixe em decomposição e algo mais. Algo que remetia ao fundo de um abismo esquecido pelo tempo. Um cheiro que grudou na memória de João Pedro como um parasita corroendo sua paz. O desespero de João Pedro foi palpável. Ele gritou o nome da mãe até a voz falhar. Correu pela margem do rio, ignorando os conselhos dos vizinhos para esperar a manhã. Mas a noite caiu como um manto pesado, e com ela, o medo. O medo que antes era uma lenda, agora era uma presença, um arrepio na nuca. O chamado da meia-noite e as buscas começaram na manhã seguinte, coordenadas pelo próprio João Pedro. Homens e mulheres de Porto Velho do Amanhecer, com suas canoas e lamparinas, vasculharam cada metro da margem, cada igarapé, cada ilhota. A esperança minguava a cada hora que passava, substituída por uma angústia crescente. A lenda do Mapinguari-Açu, antes um murmúrio, agora era uma exclamação. Foi na terceira noite sem Dona Benedita que o terror se instalou de vez. O pescador, Elias, um homem experiente e cético, que sempre zombava das superstições do rio,
estava sozinho em sua canoa, lançando a rede perto de um trecho conhecido como Curva do Lamento. O vento cessou, o mar ficou pesado, quase irrespirável. Um silêncio sepulcral engoliu os sons da floresta, até mesmo o zumbido dos mosquitos sumiu. Elias sentiu um puxão na rede, um puxão diferente de qualquer peixe que ele já tivesse pescado. Era forte, insistente. Ele puxou com todas as suas forças e foi então que a água se agitou violentamente. Não era um peixe. Era algo imenso que se debatia nas profundezas. Um som grave, gutural, irrompeu da água. Um som que não pertencia a nenhum animal conhecido. Parecia um lamento, um rosnado e um grito de dor, tudo ao mesmo tempo. A canoa de Elias virou em um instante, arremessando-o na água escura. Ele lutou para subir à superfície, engasgando com a água barrenta. E então ele viu. Não foi um vislumbre, foi uma visão clara sob a luz fantasmagórica da lua que tentava romper as nuvens. Algo gigantesco, escamoso, com uma silhueta que lembrava vagamente um réptil ancestral. Olhos vermelhos como brasas, que o encaravam com uma fome insaciável. E um fedor, o mesmo fedor que João Pedro havia sentido na margem. Um fedor que agora impregnava o ar, queimando suas narinas. Elias não conseguiu gritar. O medo o paralisou. Suas cordas vocais pareciam amarradas por uma força invisível. Ele viu a criatura se aproximar. Lentamente, as escamas brilhavam à luz da lua, revelando uma pele rugosa e cheia de cicatrizes. A boca se abriu, expondo dentes pontiagudos como adagas, dentes que pareciam feitos para triturar ossos. Ele pensou que era seu fim. A criatura se lançou sobre ele, mas por um milagre, ou talvez pelo instinto de sobrevivência mais primitivo, Elias conseguiu se desviar no último segundo. Ele sentiu o vento gelado do movimento da criatura passar raspando por seu corpo e a água se agitou em um turbilhão. A canoa, agora partida ao meio, flutuava à deriva, um lembrete macabro do que havia acontecido. Elias nadou como nunca antes, com o coração batendo como um tambor de guerra, as pernas queimando, a mente em pânico. Ele nadou até a margem, sem olhar para trás, sem ousar respirar fundo, até sentir a terra firme sob seus pés. Quando chegou, a vila, cambaleante e ensanguentado, com os olhos arregalados de puro terror, sua história foi recebida com silêncio. Ninguém zombou, ninguém duvidou. O brilho de pavor nos olhos de Elias era um testemunho irrefutável. A lenda havia se materializado. O Mapinguariaçu não era apenas uma história. Ele estava ali, entre eles, nas águas que sustentavam suas vidas. O conselheiro e a sabedoria. Antiga notícia se espalhou como pólvora pelas casas de palafitas. O medo que antes era um sussurro, agora era um grito que ecoava pelas ruas de Porto Velho do amanhecer. Crianças não brincavam mais na beira do rio. Os pescadores, outrora corajosos, hesitavam em lançar suas redes. O sustento da vila estava ameaçado e o pânico começava a tomar conta. Foi então que Cacique Aruanã, o líder espiritual da tribo Kawa, que vivia em uma aldeia mais distante, mas que sempre teve laços de parentesco e respeito com os moradores de Porto Velho do Amanhecer, foi chamado. Aruanã era um homem de cabelos brancos e rugas que contavam histórias de séculos. Seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam enxergar além do visível. Ele era conhecido por sua sabedoria ancestral, por seu conhecimento das lendas e dos segredos da floresta e do rio. Muitos o viam como um elo entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Ele chegou à vila em sua canoa, acompanhado de alguns jovens guerreiros. Sua presença imponente e serena trouxe um fio de esperança. Os moradores se reuniram na praça principal, uma multidão silenciosa e assustada, olhando para o cacique com uma mistura de reverência e desespero. Aruanã ouviu a história de Elias com atenção,
seus olhos fixos no pescador, absorvendo cada palavra, cada tremor na voz. Ele ouviu sobre o sumiço de Dona Benedita, sobre o cheiro pútrido, sobre as marcas estranhas na areia. Quando Elias terminou seu relato, o cacique fechou os olhos por um longo momento, como se estivesse consultando algo dentro de si. Não é a primeira vez que o Mapinguari-Açu mostra sua face, ele começou, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade milenar. Essa criatura não é apenas um animal, é uma força, um guardião antigo. Ele só se manifesta quando o equilíbrio é quebrado, quando a ganância dos homens perturba o ciclo da natureza. As palavras do cacique pairaram no ar, carregadas de um peso que poucos compreendiam por completo. Ele falou sobre a desativação da velha usina de tratamento de água, rio acima, que por anos despejou resíduos tóxicos no rio. Contou sobre a extração ilegal de madeira que devastava a floresta, sobre a pesca predatória que exauria os cardumes. E com cada palavra, a ligação entre as ações humanas e o despertar do terror se tornava mais clara. O rio é um ser vivo, continuou Aruanã. Ele sente, ele chora, e quando ele chora, ele pede ajuda, ou ele se vinga. A explicação do cacique não trouxe alívio, mas um novo tipo de medo. O medo do desconhecido se transformou no medo da própria culpa. Eram eles, os moradores de Porto Velho do Amanhecer, os responsáveis por despertar a ira da criatura? Essa pergunta pairava sobre a vila, mais pesada que a névoa da manhã. A lenda não era apenas uma história para assustar crianças, era um aviso, e eles não o tinham escutado. O Pacto de Sobrevivência Aruanã propôs um plano. Não era um plano de ataque, de caça ao monstro. Era um plano de redenção, de tentativa de apaziguar a criatura. Ele convocou os líderes da vila, os pescadores mais experientes, os xamãs e curandeiros locais. Juntos, eles iriam realizar uma série de rituais de purificação, oferendas ao rio, e prometeriam restaurar o equilíbrio que havia sido quebrado. Precisamos mostrar ao Mapinguari-Açu que entendemos nosso erro, disse Aruanã, que estamos dispostos a corrigir, que voltaremos a respeitar o rio como ele merece ser respeitado. João Pedro, o filho de Dona Benedita, mesmo dilacerado pela dor e pelo desejo de vingança, aceitou o plano. Ele viu nos olhos do cacique uma sabedoria que transcendia a raiva. Ele sabia que, por mais que quisesse confrontar a criatura, sozinho ele seria apenas mais uma vítima. A chance de reaver a mãe, ou pelo menos honrar sua memória, estava em seguir o caminho da sabedoria ancestral. Os dias que se seguiram foram de trabalho árduo e esperança cautelosa. Os moradores de Porto Velho do Amanhecer se uniram como nunca antes. Desativaram as dragas ilegais, organizaram mutirões para limpar as margens do rio, plantaram mudas de árvores para repor o que havia sido derrubado. As mulheres preparavam oferendas de frutas, ervas e flores, entoando cânticos antigos que ecoavam na floresta. O ponto culminante seria uma cerimônia noturna, à luz de fogueiras e tochas, no ponto mais profundo do rio, onde o Mapinguari-Açu havia sido visto. Aruanã lideraria o ritual e João Pedro, junto com Elias, seria responsável por levar as oferendas até o centro do rio. A tensão era palpável. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo crepitar das chamas e o canto hipnótico do cacique. As pessoas da vila, com o rosto marcado pela apreensão, assistiam da margem, suas sombras dançando na luz bruxuleante. O medo ainda estava ali, mas agora, misturado com uma determinação feroz de reverter a maldição que se abateu sobre eles. João Pedro e Elias remavam lentamente, seus músculos tensos, seus olhos fixos nas águas escuras. O cheiro pútrido, o mesmo cheiro que os assombrava, começou a ficar mais intenso.
O coração de João Pedro batia descompassado. Ele sentia a presença da criatura. Não era mais apenas um monstro. Era uma força da natureza, uma entidade primordial que cobrava seu preço. E aí sentiu o arrepio. Essa é apenas a ponta do iceberg do terror que se esconde nas águas de Porto Velho do amanhecer. O que você acha que vai acontecer na cerimônia? Será que eles conseguirão apaziguar o Mapinguariaçu ou o monstro vai cobrar mais uma vida? Se você chegou até aqui, é porque o medo te fisgou. Então, não deixe de dar o seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam sentir essa adrenalina. E o mais importante, inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias aterrorizantes. E se você quer continuar mergulhando no mundo das sombras, temos um vídeo especial te esperando. Ele está aparecendo na sua tela agora mesmo. É só clicar e se preparar para mais uma dose de arrepios. Até o próximo Rastro de Medo.